Capítulo 6. Diga-lhes que eu aprecio alguma aleatoriedade. Maxwell no extremistão. Mecanismos complicados para alimentar um burro. Virgílio pediu para fazer, e fazer agora. O tema do capítulo anterior se concentrava no fato de as propriedades de risco do primeiro irmão, o frágil funcionário do banco, serem muito diferentes das do segundo irmão, o comparativamente antifrágil taxista artesão. Da mesma forma, o risco característico de um sistema centralizado é diferente daquele de uma confusa confederação liderada por pequenos estados. O segundo tipo é estável a longo prazo, por causa de alguma dose de volatilidade. Um argumento científico mostrando como os controles rígidos podem sair pela culatra e causar surtos explosivos foi defendido por James Clerk Maxwell, da famosa teoria eletromagnética. Governantes são mecanismos destinados a controlar a velocidade dos motores a vapor por meio da compensação às variações abruptas. Seu objetivo é estabilizar os motores, e, aparentemente, eles o fazem, mas, paradoxalmente, eventualmente à custa de um comportamento caprichoso e de falhas. Controle da luz funciona. Controle de perto leva a uma reação exagerada, fazendo às vezes com que a máquina se rompa em pedaços. Em um artigo famoso, On Governors, publicado em 1867, Maxwell delineou o comportamento e mostrou matematicamente que o controle rigoroso da velocidade dos motores conduz à instabilidade. É impressionante constatar como as derivações matemáticas de Maxwell e os perigos de um controle rigoroso podem ser aplicados em todos os domínios e ajudar a desmascarar a pseudoestabilização e a fragilidade há tanto tempo oculta. Nos mercados, a fixação de preços, ou, de forma equivalente, a eliminação dos especuladores, os chamados noisy traders, e a volatilidade moderada que eles trazem gera uma ilusão de estabilidade, com períodos de calmaria, pontuados por grandes saltos. Como os jogadores não estão acostumados com a volatilidade, a mais leve variação de preços pode ser atribuída a informação privilegiada ou alterações no estado do sistema, e causará pânico. Quando uma moeda nunca varia, um ligeiro movimento faz com que as pessoas acreditem que o mundo está acabando. Uma dose de confusão estabiliza o sistema. Na verdade, confundir um pouco as pessoas é benéfico. É bom para você e bom para elas. Como exemplo do cotidiano, imagine alguém extremamente pontual e previsível, que chega em casa exatamente às 6 da tarde todos os dias. Há 15 anos, é possível usar sua hora de chegada para acertar o relógio. Meros 15 minutos de atraso já são capazes de deixar sua família ansiosa. Alguém com uma programação um pouco mais volátil, portanto, imprevisível com uma variação de meia hora, por exemplo, não suscitaria essa ansiedade. Variações também agem como expurgos. Pequenos incêndios florestais ocasionais limpam o sistema dos materiais mais inflamáveis, de modo que estes não têm oportunidade de se acumular. Por isso, evitar esses pequenos incêndios para manter a floresta a salvo torna os grandes incêndios ainda piores. Por razões semelhantes, a estabilidade não é boa para a economia. As empresas ficam muito fracas por longos períodos de estável prosperidade, sem contratempos, e vulnerabilidades ocultas se acumulam silenciosamente sob a superfície. Assim, postergar as crises não é uma ideia muito boa. Da mesma forma, a ausência de flutuações no mercado faz com que riscos ocultos se acumulem, ao lado da impunidade. Quanto mais tempo se passar sem um trauma de mercado, pior será o dano quando ocorrer comoção. É fácil modelar cientificamente esse efeito adverso da estabilidade, mas quando me tornei operador, fui informado de uma heurística usada pelos veteranos, e apenas por veteranos mais experientes. Quando o mercado atinge uma nova baixa, ou seja, cai para um nível não observado há muito tempo, há muito sangue por vir, e as pessoas sairão correndo. Alguns indivíduos desacostumados a perder dinheiro terão um grande prejuízo e entrarão em desespero. Se tal baixa de mercado não tiver sido observada há muitos anos, digamos, 2 anos, será chamada de uma baixa de 2 anos e causará mais estragos do que uma baixa de 1 ano. Não é à toa que eles chamam isso de limpeza, tirando as mãos fracas do caminho. A mão fraca remete, claramente, a alguém que é frágil, mas não tem consciência disso e está se deixando embalar por uma falsa sensação de segurança. Quando muitas dessas mãos fracas correm até a porta, causam, coletivamente, colisões. Um mercado volátil não permite que as pessoas fiquem tanto tempo sem uma limpeza de riscos, evitando tais colapsos do mercado. Fluctuate nec mergitur, flutua, oboia,
mas não afunda, diz o ditado latino. Burros esfomeados. Até agora, argumentamos que prevenir a aleatoriedade em um sistema antifrágil nem sempre é uma boa ideia. Vejamos agora um caso em que adicionar a aleatoriedade tem sido um método operacional padrão, como combustível necessário para um sistema antifrágil permanentemente faminto. Por isso, um burro com fome e com sede, preso à mesma distância do alimento e da água, morreria, inevitavelmente, de fome ou sede. Mas ele pode ser salvo graças a um empurrãozinho aleatório para um lado ou para o outro. Essa metáfora é chamada de burro de Buridan, em homenagem ao filósofo medieval Jean de Buridan, que, entre outras coisas muito complicadas, concebeu o experimento. Quando alguns sistemas estão paralisados diante de um impasse perigoso, a aleatoriedade, e apenas ela, poderá desbloqueá-los e libertá-los. É possível perceber, aqui, que a ausência de aleatoriedade equivale à garantia de morte. A ideia de introduzir um ruído aleatório em um sistema para melhorar seu funcionamento tem sido usada em diferentes campos. Por um mecanismo chamado ressonância estocástica, o acréscimo de ruído aleatório ao fundo faz com que os sons sejam ouvidos, digamos, a música, com mais precisão. Vimos, anteriormente, que o efeito psicológico da sobrecompensação nos ajuda a obter sinais em meio ao barulho. Aqui não se trata de uma propriedade psicológica, mas física do sistema. Sinais fracos de socorro, fracos demais para serem captados pelos receptores remotos, podem se tornar audíveis na presença de um ruído de fundo e de interferência aleatória. Ao ser acrescentado ao sinal, o silvo aleatório permite que ele ultrapasse suficientemente o limiar de detecção para se tornar audível. Nessa situação, nada funciona melhor do que a aleatoriedade, que é gratuita. Considere o método de recozimento na metalurgia, técnica usada para tornar o metal mais forte e mais homogêneo. Trata-se do aquecimento e do resfriamento controlados de um material, a fim de aumentar o tamanho dos cristais e reduzir seus defeitos. Tal como acontece com o burro de Buridan, o calor faz com que os átomos se desloquem de suas posições iniciais e passeiem aleatoriamente pelos estados de maior energia. O resfriamento lhes dá mais chances de encontrar novas e melhores configurações. Quando criança, fui exposto a uma versão desse efeito de recozimento, assistindo a meu pai, que era um homem de hábitos, verificar um barômetro de madeira todos os dias ao chegar em casa. Ele dava uns leves tapinhas no vidro do barômetro para, então, fazer uma previsão caseira do tempo. A pressão sobre o barômetro fazia com que a agulha se desprendesse e encontrasse sua verdadeira posição de equilíbrio. Essa é uma característica local da antifragilidade. Inspirados pela técnica da metalurgia, os matemáticos adotam um método de simulação de computador chamado de recozimento simulado para conseguir as melhores e mais genéricas soluções para alguns problemas e situações. Soluções possíveis apenas com a aleatoriedade. A aleatoriedade funciona bem em pesquisas, às vezes, melhor do que os humanos. Nathan Myhrvold chamou minha atenção com um artigo polêmico publicado em 1975 na revista Science, mostrando que a perfuração aleatória era mais eficiente do que qualquer método de pesquisa científico utilizado na época. E, ironicamente, os chamados sistemas caóticos, aqueles que experimentam um tipo de variação chamado caos, podem ser estabilizados com aleatoriedade. Eu assisti uma misteriosa demonstração dos efeitos, apresentada por um estudante de doutorado que, primeiro, fez com que bolas quicassem caoticamente sobre uma mesa, em resposta a vibrações constantes na superfície. Essas vibrações constantes faziam com que as bolas quicassem de maneira confusa e deselegante. Depois, como em um passe de mágica, ele moveu uma chave e os saltos se tornaram ordenados e suaves. A magia é que tal mudança de regime, do caos à ordem, não ocorreu com a eliminação do caos, mas com a adição de impactos aleatórios, completamente aleatórios, embora de baixa intensidade. Saí tão entusiasmado daquele belo experimento que tive vontade de dizer a estranhos na rua: eu amo aleatoriedade. Recozimento político. Tem sido difícil explicar para as pessoas reais que os agentes estressores e incerteza têm papel importante na vida. Imagine como seria difícil explicar isso aos políticos. No entanto, essa é a área em que certa dose de aleatoriedade revela-se mais necessária. Certa vez, mostraram-me o roteiro de um filme inspirado em uma parábola de uma cidade completamente governada pela aleatoriedade, muito borgesiana. Em intervalos predefinidos, o governante atribui aleatoriamente aos habitantes um novo papel na cidade. O açougueiro, por exemplo, se tornaria um padeiro. O padeiro,
um prisioneiro e assim vai. No fim, as pessoas acabam se rebelando contra o governador, exigindo a estabilidade como direito inalienável. Pensei, imediatamente, que talvez a parábola oposta deveria ser escrita. Em vez de os governantes mudarem aleatoriamente os empregos dos cidadãos, os cidadãos deveriam mudar aleatoriamente o trabalho dos governantes, escolhendo-os por sorteio e destituindo-os de forma igualmente aleatória. Isso é semelhante ao recrutamento simulado, e se revela tão eficaz quanto. Descobriu-se que os antigos, de novo esses antigos, estavam cientes disso. Os membros das assembleias atenienses eram escolhidos por sorteio, um método destinado a proteger o sistema da degeneração. Felizmente, esse efeito tem sido investigado em sistemas políticos modernos. Em uma simulação de computador, Alessandro Pluchino e colaboradores mostraram como o acréscimo de certo número de políticos, aleatoriamente selecionados, ao processo pode melhorar o funcionamento do sistema parlamentar. Ou, algumas vezes, o sistema se beneficia com um tipo diferente de agentes estressores. Para Voltaire, a melhor forma de governo era aquela temperada com assassinato político. O regicídio é praticamente o equivalente a bater no vidro do barômetro para fazê-lo funcionar melhor. Isso cria, também, certa reorganização, muitas vezes necessária, e que talvez nunca seria feita de forma voluntária. O vazio criado no topo da passagem ao efeito de recozimento, fazendo com que surja um novo líder. A queda secular de mortes prematuras na sociedade tem nos privado de uma rotatividade de gestão naturalista. O assassinato é o procedimento padrão para a sucessão na máfia. O último recozimento divulgado foi quando John Gotti assassinou seu predecessor em frente a um restaurante de Nova York para se tornar o capo da família. Fora da máfia, chefes e membros de conselho agora permanecem mais tempo em suas posições, um fato que provoca obstrução em muitos domínios: diretores executivos, acadêmicos titulares, políticos, jornalistas, e precisamos compensar essa condição com loterias aleatórias. Infelizmente, não se pode acabar com a existência de um partido político de forma aleatória. O que assola os Estados Unidos não é o sistema de dois partidos, mas o fato de se estar preso aos dois mesmos partidos. Os partidos não nascem com datas de expiração orgânicas. Finalmente, os antigos aperfeiçoaram o método de sorteio aleatório em situações mais ou menos difíceis, e o integraram às adivinhações. Os sorteios, de fato, foram concebidos para encontrar uma saída aleatória, sem se ter de tomar uma decisão, de modo que, mais tarde, não se tivesse de viver com o fardo das consequências. As pessoas faziam o que os deuses lhes diziam para fazer, de modo que elas não tivessem dúvidas mais tarde. Um dos métodos, chamado de sortes virgilianae, o destino, conforme decidido pelo poeta épico Virgílio, envolvia abrir a Eneida, de Virgílio, ao acaso e interpretar o verso que se apresentava como a direção para o curso de ação. Você deve usar esse método para cada decisão difícil de negócios. Vou repetir até perder a voz. Os antigos desenvolveram maneiras e truques sofisticados para explorar a aleatoriedade. Eu, por exemplo, realmente pratico essa heurística aleatória em restaurantes, considerando sua extensão e a complicação dos menus, submetendo-me ao que os psicólogos chamaram de tirania da escolha. Com a angustiante sensação de que eu deveria ter pedido outra coisa, eu, segue sistematicamente, reproduzo a escolha do homem mais gordo à mesa, e, quando esta pessoa não está presente, escolho aleatoriamente algo do menu sem sequer ler o nome do prato, com a tranquilidade de saber que Baal escolheu por mim. Esta bomba relógio chamada estabilidade. Vimos que a ausência de fogo gera acúmulo de material altamente inflamável. As pessoas ficam chocadas e indignadas quando afirmo que a ausência de instabilidade política e até mesmo de uma guerra torna possível o acúmulo de material explosivo sob a superfície. A segunda etapa, as pequenas guerras salvam vidas. O filósofo político anti-iluminista Giuseppe de Maistre observou que conflitos fortalecem países. Isso é altamente discutível. A guerra não é algo bom, e, como vítima de uma brutal guerra civil, posso atestar seus horrores. Mas o que acho interessante, e sofisticado, em seu raciocínio é o fato de apontar o erro, de se analisarem as perdas de determinado evento e ignorar o restante da história. Também é interessante notar que as pessoas tendem a compreender mais facilmente o oposto, isto é, elas detectam o erro de se analisar o ganho imediato, sem considerar os efeitos colaterais a longo prazo. Dessa maneira, vemos as vítimas como perdas, sem ponderar a segunda etapa, o que acontece depois.
Ao contrário dos jardineiros, que entendem muito bem que a poda fortalece as árvores. Do mesmo modo, a paz, algum tipo de paz forçada, limitada, não natural pode custar vidas. Basta considerar a grande complacência que levou à Grande Guerra, depois de quase um século de relativa paz na Europa, juntamente com a ascensão do fortemente armado Estado-nação. Mais uma vez, todos nós amamos a paz e todos nós amamos as estabilidades econômica e emocional, mas não queremos ser idiotas a longo prazo. Tentamos nos vacinar a cada novo ano, injetando-nos um pouco de mal para formar a imunidade. Mas somos incapazes de transferir o mecanismo para os domínios político e econômico. O que dizer aos criadores de políticas externas? Para resumir, o problema com a supressão artificial da volatilidade não é apenas que o sistema tende a se tornar extremamente frágil, é que, ao mesmo tempo, ele não exibe riscos visíveis. Lembre-se também de que volatilidade é informação. Na verdade, esses sistemas tendem a ser muito calmos e apresentam variabilidade mínima, enquanto riscos silenciosos se acumulam sob a superfície. Embora a intenção declarada de líderes políticos e formuladores de políticas econômicas seja estabilizar o sistema inibindo as flutuações, o resultado tende a ser o oposto. Esses sistemas artificialmente limitados se tornam propensos a cisnes negros. Esses ambientes acabam passando por gigantescos surtos, do tipo visto na figura 3, pegando todos de surpresa e derrubando anos de estabilidade, ou, em quase todos os casos, terminando muito piores do que estavam em seu inicial estado volátil. Na verdade, quanto mais tempo se leva para ocorrer o surto, piores serão as consequências para ambos os sistemas, o econômico e o político. Buscar estabilidade alcançando a estabilidade, e se esquecer da segunda etapa, tem sido um grande erro nas políticas econômicas e externas. A lista é muito longa e deprimente. Lembre-se de governos podres como o do Egito antes dos tumultos de 2011, apoiado pelos Estados Unidos havia 4 décadas a fim de evitar o caos, com efeito colateral de uma camarilha de saqueadores privilegiados, usando seus superpoderes como proteção, idênticos aos banqueiros, utilizando seu status de grande demais para quebrar para ludibriarem os contribuintes e receberem enormes bônus. A Arábia Saudita é o país que, atualmente, mais me preocupa e me ofende. É um caso clássico de estabilidade de cima para baixo, imposta por uma superpotência em detrimento de todos os possíveis padrões morais e éticos, e, é claro, à custa da própria estabilidade. Assim, um lugar aliado aos Estados Unidos é uma completa monarquia, desprovido de uma constituição. Mas não é isso que é moralmente chocante. Um grupo de 7 a 15 mil membros da família real administra o local, levando um estilo de vida luxuoso e hedonista, em clara discrepância com as ideias puristas que os colocaram lá. Veja a contradição. As tribos do implacável deserto, cuja legitimidade deriva de uma austeridade quase amish, podem, graças a uma superpotência, voltar-se para o desinibido prazer hedonista. O rei viaja, por mero prazer, com uma comitiva que preenche 4 jatinhos. Quanta diferença de seus antepassados. Os membros da família acumularam uma fortuna que agora está, em grande parte, preservada em cofres do Ocidente. Sem os Estados Unidos, o país teria tido sua revolução, uma separação regional, algum tumulto e, então, talvez, hoje, tivesse alguma estabilidade. Mas evitar o ruído agrava o problema a longo prazo. É evidente que a aliança entre a família real saudita e os Estados Unidos foi estabelecida para proporcionar estabilidade. Que estabilidade? Por quanto tempo se pode confundir o sistema? Na verdade, quanto tempo é irrelevante. Essa estabilidade é semelhante a um empréstimo, que, no fim, precisa ser pago. E as questões éticas, que deixo para o capítulo 24, principalmente casuísticas, quando se utiliza da justificativa de em favor de para violar uma regra moral, até então inflexível. B. Poucas pessoas estão cientes do fato de que a amargura dos iranianos em relação aos Estados Unidos provém do fato de os Estados Unidos, uma democracia, ter instalado um monarca, o repressor Shah do Irã, que acabou com a região, mas deu aos Estados Unidos a estabilidade de acesso ao Golfo Pérsico. O regime teocrático do Irã de hoje é, em grande parte, resultado dessa repressão. Precisamos aprender a pensar nas segundas etapas, nas cadeias de consequências e nos efeitos colaterais. O mais preocupante é que a política norte-americana em relação ao Oriente Médio foi historicamente e, em especial após 11 de setembro de 2001, indevidamente centrada na repressão de toda e qualquer flutuação política,
em nome de prevenir o fundamentalismo islâmico, uma figura de linguagem que quase todos os regimes têm usado. Além do fato de que matar islâmicos ajuda a compor seus números, o Ocidente e seus aliados árabes autocráticos têm fortalecido os fundamentalistas islâmicos, forçando-os nos bastidores. Já é hora de os criadores de políticas públicas norte-americanos entenderem que, quanto mais intervierem em outros países em nome da estabilidade, mais instabilidade provocarão, exceto para os casos de pronto-socorro. Ou, talvez, já seja hora de reduzir o papel dos criadores de políticas públicas em assuntos políticos. Uma das máximas da vida: não há estabilidade sem volatilidade, o que hoje chamamos de modernidade. Minha definição de modernidade é a dominação em larga escala do meio ambiente, a suavização sistemática das arestas do mundo e a supressão da volatilidade e dos agentes estressores. Modernidade corresponde à extração sistemática dos seres humanos de sua ecologia, essencialmente aleatória, física e social, até mesmo epistemológica. A modernidade não é apenas o período histórico pós-medieval, pós-agrário e pós-feudal, tal como definido nos livros didáticos de sociologia. É um pouco o espírito de uma época marcada pela racionalização, o racionalismo ingênuo, a ideia de que a sociedade é compreensível e, portanto, deve ser planejada por seres humanos. Com ele, nasceu a teoria estatística e, assim, a bestial curva de sino. O mesmo aconteceu com a ciência linear e, do mesmo modo, com a noção de eficiência, ou otimização. A modernidade é, bem ou mal, um leito de Procusto, uma redução de seres humanos ao que parece ser eficiente e útil. Alguns de seus aspectos funcionam. Nem todos os leitos de Procusto são reduções negativas. Alguns podem ser benéficos, embora raramente o sejam. Considere a vida do leão, no conforto e na previsibilidade do zoológico do Bronx, com os visitantes da tarde de domingo amontoados em sua grade, com olhares, ao mesmo tempo, de curiosidade, temor e piedade, em comparação com a de seus primos em liberdade. Nós, em algum momento, tivemos algumas gerações de adultos e de crianças independentes antes da era de ouro da mãe coruja. Estamos entrando em uma fase da modernidade marcada pelos lobistas, pelas sociedades anônimas muito limitadas, pelo umbar, pelos problemas idiotas, pela secularização, ou, melhor, pela reinvenção de novos valores sagrados, como bandeiras para substituir altares, pelo tributador, pelo medo do patrão, pelos fins de semana em lugares interessantes e pela jornada de trabalho menos interessante, pela separação de trabalho e lazer, embora os dois pudessem ser idênticos para alguém de uma época mais sábia, pela aposentadoria, pelos intelectuais argumentativos que discordam dessa definição de modernidade, pelo pensamento literal, pela inferência indutiva, pela filosofia da ciência, pela invenção das ciências sociais, pela suavização das superfícies e pelos arquitetos egocêntricos. A violência é transferida dos indivíduos para os estados. Assim é a indisciplina financeira. No cerne de tudo isso está a negação da antifragilidade. Há uma dependência das narrativas, uma intelectualização das ações e dos empreendimentos. As empresas e os funcionários públicos, até mesmo os funcionários das grandes corporações, só podem fazer aquilo que parece encaixar-se em alguma narrativa, ao contrário de empresas que podem apenas perseguir os lucros, com ou sem uma bela história. Lembre-se de que é preciso um nome para a cor azul quando se constrói uma narrativa, mas não para a ação. O pensador a quem falta uma palavra para azul é incapacitado, não o realizador. Foi muito difícil transmitir aos intelectuais a superioridade intelectual da prática. A modernidade ampliou a diferença entre o sensacional e o relevante. Bem, em um ambiente natural, o sensacional é sensacional por algum motivo. Hoje, dependemos da imprensa para coisas essencialmente humanas como fofocas e anedotas, e nos preocupamos com a vida privada de pessoas em lugares muito remotos. De fato, no passado, quando não estávamos plenamente conscientes da antifragilidade, da auto-organização e da cura espontânea, conseguíamos respeitar essas propriedades construindo crenças que serviam ao propósito de administrar e sobreviver à incerteza. Nós proporcionamos melhorias para o agenciamento de deuses. Podemos ter negado a ideia de que as coisas podem cuidar de si mesmas, sem qualquer agenciamento. Mas os deuses é que foram os agentes, e não os capitães do navio educados em Harvard. Assim, o surgimento do Estado-nação se enquadra perfeitamente nessa progressão.
a transferência do agenciamento para meros humanos. A história do Estado-nação é a da concentração e da ampliação de erros humanos. A modernidade começa com o monopólio estatal sobre a violência e termina com o monopólio do Estado sobre a irresponsabilidade fiscal. Vamos discutir os próximos dois elementos principais no cerne da modernidade. Primeiro, no capítulo 7, o intervencionismo ingênuo, cujos custos estão associados a consertar coisas que deveríamos deixar quietas. Segundo, no capítulo 8, e como uma transição para o livro 3, está a ideia de substituir Deus e os deuses que controlam os acontecimentos futuros por algo ainda mais religiosamente fundamentalista, a crença incondicional na ideia de previsão científica, independentemente do domínio, cujo objetivo é minimizar o futuro a reduções numéricas confiáveis ou não, pois conseguimos transformar a crença religiosa em credulidade para tudo que se possa passar por ciência.